Olá, meu nome é Cíntia Belônia, sou professora de literatura no Departamento de Letras Vernáculas e estamos aqui com a Maria Amélia Dalvi. Olá, meu nome é Maria Amélia Dalvi, eu sou professora na Universidade Federal do Espírito Santo, trabalho na interface Literatura e Educação. Eh, Agradeço, né, o convite e eu vim acompanhada do meu filho, Vicente Dalvi Salgueiro, que está aqui do meu lado, e o Vicente me ajudou a fazer a seleção dos livros que a gente iria trazer para mostrar para vocês. E nós vamos falar hoje de livros, né, literários que tenham nos marcado como leitoras durante a nossa formação. Bom, eu trouxe aqui 2 apenas, que são livros que me marcaram em momentos diferentes, que eu costumo pensar a minha trajetória como leitora até o momento, nos meus 40 anos de idade, em 3 momentos, talvez 4, mas principalmente 3 momentos. Eu acho que as pessoas da minha geração, né, um pouco antes de mim, geração anterior e também talvez uma geração posterior à minha, tenha como um livro dessa literatura infantil, O Menino Maluquinho do Ziraldo, que foi um livro lido na minha turma da escola, isso também é importante dizer, porque minha formação como leitora se deu na escola, eu não sou de uma família que seja leitora, né, não sou de uma família que tenha muitos livros em casa, isso é algo que foi acontecendo posteriormente, mas era um livro lido em sala, usando várias aulas daquele momento, né, para a gente poder ler juntos, cada aluno lia, e foi um livro que depois eu lembro que eu me incomodei um pouco com a leitura devagar, cada aluno lendo um pouquinho, eu queria ler aquele livro logo, eu queria devorar aquela leitura. Então, como eu não havia comprado o livro, eu consegui na biblioteca, levei para casa e li, sozinha, porque foi uma coisa importante para mim, porque eu demorei muito tempo para gostar de ler, porque eu demorava para ler. Como uma leitora ainda criança, sendo alfabetizada, aquela leitura ainda agarrada de alguém que estava aprendendo a ler me incomodava, porque eu queria ler rápido, queria acabar logo aquela história, queria saber o que que ia acontecer. Então eu acho que O Menino Maluquinho foi um livro que me permitiu isso naquele momento e a partir dali eu comecei a pegar sempre livros da biblioteca da escola, que eu estudava, para ler constantemente. Após isso, muitos anos depois, já com 13 anos, em 98, aí eu estudava numa escola pública, que eu me lembro bem que a estante com livros destinado à minha idade, à série em que eu estava, livros que a gente podia ler, era apenas uma prateleira. E eu li todos os livros daquela prateleira, né, e era sempre literatura juvenil. Li muita coisa nessa época, algumas me marcaram mais, outras nem tanto, mas o livro Grande Mentecapto, do Fernando Sabino, que eu trouxe para a gente falar um pouquinho hoje, bem brevemente, este daqui, que eu retirei da biblioteca daqui da universidade, porque eu não tenho o livro, era um livro que minha tia tinha, e a escola que ela estudava, minha tia é, eu acho que 5, 7 anos mais velha que eu apenas, porque a família da minha avó é grande, minha mãe é a irmã mais velha, né. E essa tia, que era a filha mais nova da minha avó, ela no segundo ano dessa escola, todos os segundos anos dessa escola, por décadas, sempre leu este livro do Fernando Sabino, Grande Mentecato, durante o segundo ano. E eu lembro que era um livro que ficava na casa da minha avó, e um dia meu irmão pegou para ler, gostou muito e deixou lá em casa. Eu peguei, fiquei curiosa para saber que livro era esse, né, peguei para ler e foi um livro que me marcou, porque ali eu percebi que eu podia ler uma literatura que as pessoas mais velhas liam. Então me chamou a atenção por isso, quando eu entendi que aquela literatura infantil que eu lia, que estava disponível na biblioteca para mim, eh, era diferente dessa literatura, que era uma é meio que um romance de formação, porque o Viramundo começa, criança nessa narrativa até a fase adulta, mas como começa com esse personagem criança, isso me chamou a atenção, porque naquele primeiro momento eu me identificava com ele e o vi crescendo, né, o vi se tornando adulto. Então um livro que me transformou como leitora por conta disso. Então a partir dali é claro que eu continuei lendo literatura juvenil, né, até os meus 15 anos era muito do que eu lia, mas também li Machado de Assis, que foi curiosíssimo, foi o Dom Casmurro, meu irmão estava no segundo ano nessa época, quando eu tinha 14, né, e ele estava com o livro para cima e para baixo o tempo todo, e leu o livro todo, fez uma peça de teatro na escola dele, e eu pensei: "Nossa, esse livro deve ser muito bom", porque meu irmão não desgrudou dele o tempo todo, e peguei Dom Casmurro para ler, maravilhosamente, porque eu não conhecia o livro, eu não sabia do que se tratava, e eu acho que tem alguns livros que é interessante a gente ir desavisado para ele. E é difícil ir desavisado para um clássico, a gente já vai para o livro conhecendo bem.
Eh, mas li também outros tantos, fui vagando intercalando entre Machado, José de Alencar, Jorge Amado e sempre com a literatura juvenil ao meu lado, enquanto eu estava ali me formando, até depois largar a juvenil. Mas eu queria ouvir agora você, Maria Amélia, para saber como se deu a sua formação como leitora e quais livros tenham te marcado durante esse processo. Bom, antes de tudo, né, quero agradecer o convite e parabenizar a universidade pelos 60 anos do curso de letras. É certamente um marco, né, muito relevante. E eu escolhi, como eu viria acompanhado do meu filho Vicente, que está aqui do nosso lado, eu escolhi 2 livros que marcaram a minha infância como leitora, e que quando eu estava conversando com o Vicente para a gente vir para cá, ele concordou comigo que são livros que também são muito importantes para ele, né. Na infância dele foram livros que eu li quando criança e que depois, quando eu, me tornei adulta, me tornei mãe, eu comprei para os meus filhos, porque eu queria que eles passassem pela mesma experiência, e eu vivia com um certo receio, né, de que: "Nossa, se eles detestarem vai ser uma". Né, mas Decepção. não uma decepção, mas vai ser uma não é decepção com eles, mas É uma um tristeza balde de água fria pessoal. pra gente, É, né. sim, uma tristeza pessoal para mim, porque é algo que eu gosto tanto, né. E o livro que eu trouxe, o primeiro é o Reizinho Mandão, que é um livro da Ruth Rocha, já dos anos finais, dos estertores finais da ditadura, né. E ele é uma história que flerta com a coisa dos contos de fada, porque é a história de um rei, né, a história de primeiro um príncipe que se torna rei e que ele está no processo de aprender a governar, e enfim, e aí não vou contar, né, acabar com a graça, né, para O os processo de parar de mandar. ele vive um processo de se tornar rei, se tornar muito mandão, não é isso? E aí o desafio dele é aprender a parar de mandar, né. E o outro livro que eu separei é uma que pode falar mais alto se você quiser. É o Marcelo Marmelo Martelo, da Ruth Rocha, que também é um clássico, né, da literatura, infantil e juvenil e, claro, vocês estão vendo aqui que a Ruth Rocha foi muito importante no meu processo, formativo, né, e eu acho que, de alguma forma eu me identifiquei com o Marcelo, porque ele é essa criança que fica pensando sobre a linguagem, né, que a linguagem se torna para ele um problema, para quem não conhece a história, o Marcelo é um menino que ele começa a questionar o nome das coisas, né, então num certo sentido é uma atualização pela via da literatura infantil dos diálogos lá do Crátilo, do Platão, né, por Uhum. exemplo, os nomes eles são motivados, eles não são motivados, né, e o Marcelo ele, na relação com a família ali, até que acontece um determinado episódio, em que a família vê que ela precisa também se abrir para aquelas reflexões, aqueles questionamentos do Marcelo, né, então há toda uma mudança, não só do Marcelo, mas da família e uma nova compreensão do processo de comunicação. Então e mais até do que da comunicação, da própria linguagem, né, do funcionamento da linguagem. Então para mim acho que foram esses 2 livros, que eu separei, porque em geral, né, a gente, se lembra muito dos livros que a gente leu já adulto, que a gente leu na graduação, né. No meu caso, Uhum. por exemplo, que fiz graduação, mestrado, doutorado estudando Drummond, então poderia falar do Drummond e tudo, mas acho que o que me fisgou mesmo como leitora foram essas 2 obras que eu li na escola, né, como você também falou, foi a escola que abriu para mim essa porta, né, que me deu esse que me deu régua e compasso, né. Aham. Eu gostei que você trouxe Marcelo Marmelo Martelo, porque eu também li esse livro na escola, só que eu não me lembro, e eu trabalho muito pontuando as datas, né, da minha memória, eu não me lembro em que momento eu li, provavelmente na segunda ou na terceira série do fundamental, mas eu me lembro dele na escola, em sala de aula, da professora abordando, eu acho que eu vi aí enquanto você separava alguns livros, não sei, é O Rabo do Sapo? Não, é porque eu vi o sapo ali, mas era um livro que me marcou. Eu não lembro quem era a autora, tá, gente, eu tinha 6 anos de idade. Mas eu acho que foi o primeiro livro que eu li e isso pra mim era importante. Só que eu nunca mais fui atrás, porque enfim, eh, não isso de o fato de você, Maria Amélia, ter filhos, eu acho que
faz de alguma forma a gente voltar a essa literatura do período da nossa infância, essa literatura juvenil que nos constituiu de alguma forma como leitores. Como eu não tenho filhos, né, mas eu tenho sobrinhos, e os meus sobrinhos acabam por ler livros, muito de contos de fadas tradicionais, como Os Três Porquinhos, Cachinhos Dourados, etcétera. E eu acabei também não adquirindo esses livros para eles, para ler com eles, porque eles já têm outros livros em casa que eu acabo lendo com eles esses. Então nunca voltei atrás desse do Rabo do Sapo, mas eu lembro que era um livro que de alguma forma ficou na memória, porque foi o primeiro livrinho que a gente leu na escola, e sempre isso de ler na escola, né. Minha mãe ela comenta, assim, que ela gostava muito de ler, hoje ela não lê mais por outras questões, né, mas ela gostava muito de ler autoajuda. Então ela sempre fala: "Ah, eu sempre li, gostava de ler autoajuda", mas eu acho que criança, né, ela não me passava esse livro, mas ela tinha um outro cuidado. Como a minha biblioteca da escola era muito curtinha, né, não tinha um número de livros muito grande, de exemplares muito grande, e ela trabalhava numa escola, minha mãe foi contadora no Instituto Federal, ela trabalhava na época no Campus Alegre, a antiga IAFA, e ela trazia livros da biblioteca de lá pra gente. Ela conversava com a bibliotecária, que era amiga dela, qual seria a melhor indicação. Então ela trazia sempre um mais voltado para a minha idade, um mais voltado para a idade do meu irmão. Então ela estava sempre trazendo esses livros pra gente, mas ela nunca foi a pessoa que apresentou determinados livros. Eu acho que o que minha mãe me indicou, que ela gostava muito, foi o caso da Borboleta Tíria, que também foi um livro muito relevante para minha formação como leitora, que era um livro que eu emprestava para todo mundo, esse eu tinha. Inclusive de autoras, que também foi passado pela minha mãe, que eu me lembro, era a Fanny Abramovic, que eu gostava muito. Eu lembro de ter lido Que Raio de Professora Sou Eu, naquele momento eu não pensava em ser professora, mas de alguma forma eu sempre lembrava dele, depois que eu estava na graduação, e Roda Mundo, que era um livro que me deu vontade de viajar. Naquele momento uma adolescente de 14 anos, morando em Jerônimo Monteiro, mais interior ainda do Espírito Santo, muito uma cidade muito pequenininha, e eu lembro de ter muita vontade de conhecer as cidades, os países que ela mencionava nesse livro. Bom, além dos de literatura infantil, tem mais algum que você lembra que é relevante para a sua formação, mesmo que seja da juventude? Eu depois, né, eu fiquei pensando que outros livros foram importantes nesse percurso e eu me lembro de ter ganhado de presente de uma amiga minha, muito amiga até hoje, quando nós estávamos da sétima para a oitava série, hoje seria do oitavo para o nono ano, eu ganhei dela o Diário de Anne Frank. Então foi uma leitura que me impactou muito e que curiosamente, recentemente eu tive que retornar esse livro porque dentre os muitos episódios de censura, né, literária que tem acontecido, esse foi um livro que foi adotado por um colégio católico na minha cidade, em Vitória, e houve uma polêmica dos pais, né, um mal-estar com essa leitura, que foi considerada inadequada para a idade, né, desse Fundamental 2, e aí a universidade me colocou na situação de ter que conceder uma entrevista, né, como especialista em formação de leitor, eh e aí me coube reler o livro e poder conversar com a jornalista sobre ele, sobre adequação e inadequação, e foi uma leitura muito significativa e muito impactante. Eu fiquei muito consternada de que as famílias tenham ficado chocadas com a passagem que a Anne Frank se descobre uma menina, uma adolescente tendo transformações no corpo e não com o fato dela ter morrido numa câmara de gás, né, durante o período da Segunda Guerra, né. Então eu fiquei muito estarrecida com isso, né, de que o que choca, a família, a sociedade, né, não é a triste morte, né, bárbara de uma menina que não é uma personagem ficcional, Aham. né, mas o que ela relata no seu diário íntimo ali, que a gente tem acesso. Eh, então eu marcaria esse livro. Depois, acho que no ano seguinte ou 2 anos depois, eu li O Apanhador no Campo de Centeio, né, que essa ficou a tradução para nós no português, mas, no português de Portugal foi traduzido de outra forma, enfim. Mas entre nós é conhecido com esse título. E esse livro também ele foi muito importante, porque acho que tem esse período da adolescência em que a gente tem uma dificuldade, né, de se situar nas relações sociais, há um certo tédio, um certo mal-estar com o que está ao nosso redor, né, um processo de constituição da identidade pessoal. Então esse também foi um livro importante. Aí já
adulta, né, eu me lembro que adulta não, na transição, né, da adolescência para a vida adulta, os livros do vestibular, por incrível que pareça, foram muito importantes para mim naquele momento. Eu também tinha uma amiga que ela era muito fã do Arnaldo Antunes, então ela tinha os livros de poemas do Arnaldo Antunes e aquilo foi para mim, um marco. E aí depois fazendo letras, eu já era uma leitora, tinha lido grande parte dos clássicos, né, assim, indicados pela escola, mas ali eu fui conhecendo uma literatura mais experimental, menos canonizada, né, uma literatura mais, diferente daquele repertório clássico escolar, né. E aí já comecei a fazer iniciação científica trabalhando com Drummond, que era um poeta por quem eu tinha grande afeto já, né, e aí comecei a estudá-lo sistematicamente, conhecer de maneira organizada a sua crítica, né, a crítica acumulada. Então isso para mim foi um processo importante. E nesse período de estudo do Drummond, principalmente eu me deparei com a sua poesia erótica, que era algo que eu não tinha estudado nem na escola e nem também na graduação, né. Então ter conhecido o Amor Natural, que é esse livro de poemas 40 poemas eróticos do Drummond, foi muito interessante, porque eu já era leitora do Drummond poeta, mas não conhecia essa dimensão, essa faceta. E dali por diante, né, acabei fazendo todo esse percurso, trabalhando sempre com o Drummond. Então, retomando o que a Maria Amélia tinha falado sobre esse outro processo como leitora, essa continuidade como leitora no ensino médio e graduação, etcétera, eu tenho memória, né, de como eu me constituí leitora com alguns intervalos. Eu li bastante até a oitava série, primeiro ano, mas curiosamente no segundo e terceiro eu parei de ler. Eu tomei um ranço com a leitura e uma preguiça muito grande com a leitura e nada me chamava atenção, não queria ler nada, né. Até que eu comecei a ler os livros que estavam na lista dos vestibulares, é algo que eu sou muito defensora da lista obrigatória de leitura para o vestibular, que de alguma forma me apresentou autores que até então eu não conhecia, porque além dos clássicos que sempre estão presentes, tem sempre escritores, não só contemporâneos, mas dos anos 70, 80, 90, que a gente acaba não vendo na escola, por conta do recorte mesmo que a escola tem, às vezes. Às vezes até escritores regionais, né, Exato, e os É. principalmente esses para mim, eu acho que vindo do interior do Espírito Santo, acaba que essa literatura produzida no Espírito Santo mesmo, a gente não lê no interior, a gente lê mais quando tá ali em Vitória, na Grande Vitória mesmo. O interior acaba se distanciando, pelo menos Cachoeiro de Itapemirim, que eu acho que tem, uma visão, uma perspectiva capixaba um pouco diferente. A gente está mais voltado para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, do que para Vitória, por exemplo. Eh mas aí eu comecei foi quando eu conheci Sérgio Santana, Rubem Fonseca, que eu gostei bastante, mas que até então eu não tinha conhecido, nunca tinha ouvido falar. Já na graduação, antes um pouco da graduação, também com a ajuda da Biblioteca Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que eu pegava muito Fernando Sabino, Clarice Lispector e Jorge Amado, que eram os meus 3 autores favoritos, eu conheci Gabriel Garcia Marques, Cem Anos de Solidão, que foi um livro que também me marcou de alguma forma, porque eu vi uma literatura diferente de tudo que eu havia lido. Sem fazer ideia do que é Real Maravilhoso, nunca tinha ouvido falar. Foi um livro que eu li desavisada e ainda assim eu gostei muito. Então quando eu fui para a graduação, uma licenciatura em letras português, eu quis estudar a literatura do Gabriel Garcia Marques, quis estudar hispano-americana, tive um professor que abraçou essa minha ideia, que comprou a minha ideia e me orientou, que foi Jorge Luiz Nascimento, e eu fiz uma graduação em letras, uma licenciatura plena em língua portuguesa e literatura de língua portuguesa, estudando hispano-americana. Você trouxe um livro, Maria Amélia, publicado pelo Vicente, que eu gostaria que você apresentasse agora pra gente. Então, quando eu e Vicente nós estávamos nos preparando, né, para viajar e para vir para cá, eu perguntei a ele, já que nós estaríamos juntos, quais os livros que ele considera que seriam importantes que uma criança, né, uma pessoa lesse, até se tornar um leitor adulto. E aí ele me indicou, ele tem uma biblioteca, né, filho, e tem umas prateleiras, com o repertório dele, e a gente fez uma seleção. E aí depois, né, a gente também pensou que seria bacana trazer o livro dele para mostrar, como que esse processo,
de leitura, ele é um processo, diferentemente do que muitas pessoas imaginam como um processo passivo, né, em que você está recebendo, a gente trabalha com uma concepção de leitura que é também, como uma atividade, né, o leitor ele é copartícipe do processo de produção do próprio livro, mas, além disso, ele pode dar um outro passo, que é passar a escrever suas próprias histórias. E esse livro foi fruto do trabalho da professora, né, e da pedagoga da escola do Vicente. Ele estuda numa escola lá em Vitória, e cada criança escreveu uma narrativa e ilustrou, né, e aí o livro foi publicado por uma gráfica. Você quer falar um pouco, filho, do seu livro? Não vai dar pra mostrar porque uma página tá ao contrário, outra tá certo. Hum. Mas é sobre o que a sua história? Sobre a terra. Sobre a Terra, né. Um dia a Terra tá pegando fogo, né, então acho que isso tá, hein. Hã. Tentando achar. A gráfica fez o livro com algumas páginas invertidas, né. Não dá pra virar nessa. Porque seu Uhum. sol não sabia que era muito quente. O sol Que a Terra foi visitar o sol. Ela voltou para a casa dela pegando fogo. Aqui não dá pra ler. Quando ela Chegou chegou em casa, jogou um copo de água nela. Ela ficou fresca e aqui não dá pra ler. aqui era o início, né. É que a história é que a Terra foi visitar a casa do Sol e ela pega fogo, né, porque ela não sabia que o Sol era tão quente. Aí ela volta para casa e joga um copo de água nela mesma, não é isso? E aí ela se refresca. Mas você quer mostrar para outras crianças os livros que você indicou, que você separou? O sapo lá viu que tá dando de banho na lagoa do nada. O sapo Ivan tá de boa na lagoa e aí do nada vão aparecendo outros bichos, né, é um livro do Enfio. Esse bicho aqui e ele e aí o sapo lá não percebeu que ele é um tubarão, ele O tubarão abre um bocão para comer o sapo Ivan e quem é que salva o sapo Ivan? um canguru. Um canguru chicão, né, que acerta o tubarão Olavo, né, uma história nonsense, não é isso? É. Quer falar de mais algum? Que ele trouxe também esse aqui das fábulas, do Pedro vira porco-espinho, não é esse? Fica Quando ele fica nervoso, o que que acontece com o Pedro? ele vira um porco-espinho. E acho que a gente pode falar desses 2 últimos para encerrar, né? Oi. Esse daqui é muito engraçado. Qual? Mostra então para o pessoal. Esse daqui. Pra Ela acha que pra lá. o urso é um cachorro. É, né, é uma garota. No finalzinho ela acha um leão que ela acha que é um gato. E aí ela brinca com eles? Sem medo? Ela não tem medo deles? Ela leva pra Que ela casa acha dela, que é né. um gato um cachorro. E eles são bonzinhos com ela? São. Ah, que bom, né? E esse aqui também, né, que a gente separou, É o bufo. que é um ratinho, né, que ele é muito esperto, ele vai ludibriar todos os animais da floresta, inventando um grúfalo. E no final o que que acontece? Ele encontra o grufo. O grúfalo existe, ele inventou e o grúfalo existe. Quer falar mais algum para encerrar? Não. Não? Então tá bom, tá certo. Adorei suas indicações, Vicente. Eu não conhecia a maioria desses livros e agora fiquei curiosa. Gostei muito dos 2 últimos, achei muito interessante que a menina brinca com o leão e com o urso, achando que eles Que são um cachorro e um gato. pets. Eu não sei porque ela acha que do planeta monta em cima de um cachorro, ela tá montada em cima do urso achando que é o cachorro. Porque eles são peludos e fofinhos, só que ele é muito Dá pra grande. montar dá pra montar no cachorro, e porque ela tá montando no urso, que ela acha que é o cachorro que tá colocando aqui uma bandeira. Porque a gente imagina, né. É, acho que é o sonho de todo mundo fazer amizade com o urso.
É o meu sonho, pelo menos. Eu sou apaixonada por urso. Pena que eles não são, assim, tão simpáticos. Mesmo que a De recíproca não verdade, seja exato. né. Eu acho que eles não querem muito ser meus amigos, mas eu queria muito ter os amiguinhos ursos. Acho que a gente pode encerrar, então agradeço muito a participação de vocês 2, da Maria Amélia e do Vicente. Adorei suas indicações, Vicente, adorei conhecer seu livro. Achei sua história muito boa. E serve até de lição para a gente não chegar, assim, tão perto do sol, né, não sair em dias muito quentes, usar protetor solar também, que é importante, e se refrescar, principalmente, né, se manter hidratado, não só em dias muito quentes, mas, claro, não esquecer em dias de muito calor, se manter bastante hidratado, como a Terra fez, né, se refrescou quando chegou em casa. Achei que você fez uma ótima história. E Maria Amélia, adorei ouvir seu processo como leitora até o momento. Espero que outros livros ainda te cativem. Eu gostei do seu comentário sobre perceber essa ausência e correr atrás dessa ausência daquilo que pode te constituir como leitora também, que eu acho que é algo que a gente tem que sempre rever. Bom, esse foi o Palavra Falada, mais um episódio do Palavra Falada, em homenagem aos 60 anos do curso de Letras daqui da Universidade Federal de Santa Maria, e também mais um programa durante a nossa Semana de Letras que está acontecendo neste momento. Obrigada.